O futuro do setor automotivo será dominado aí pelos carros elétricos. Mas o que dificulta aí esse avanço é justamente aí os preços astronômicos que os carros elétricos aí acabam tendo. Mas a indústria aí automotiva, ela está apostando aí nos veículos híbridos movido aí a etanol. Mas será aí que o etanol vai ser aí o salvador da pátria? Bom, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Electric Mac, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. O Brasil tem um respeitável aí histórico para aí inovações, aí, trazendo soluções para aí a movimentação da sua frota. Isso aconteceu aí lá na década de 70 e 80, chegando aí o desenvolvimento dos veículos aí movido a álcool. E com isso, lá em 2002, chegou aí o primeiro veículo flex, ou seja, movido aí com gasolina e etanol, que realmente era assim, era algo incrível. Pois antigamente a gente tinha que escolher se a gente iria querer um carro movido a etanol ou aí um veículo movido a gasolina, que com certeza aí, sendo flex, ajudou bastante. Que é o que acontece um pouco diferente aí em alguns países, pois alguns países têm aí a gasolina e o diesel para aí movimentar a sua frota aí. Então com certeza o etanol é uma tecnologia super interessante e de fato aí realmente pode se tornar aí algo realmente surpreendente no setor automotivo. Pois uma coisa que é certa, que aí os carros elétricos com certeza vão dominar o setor automotivo, isso é questão de tempo, devido aí à questão do meio ambiente e também aí o fim do petróleo aí, do combustível fóssil no caso. Então realmente aí, no caso, são dois fatores que com certeza a gente tem que levar em consideração. Mas o que impacta muito aí atualmente é aí os preços dos veículos elétricos, independente de qual seja, qual segmento que seja, veículos elétricos atualmente realmente estão muito caros. Por exemplo, aqui no Brasil, o veículo elétrico mais barato aí está em torno de 145 mil reais. Isso é algo assim absurdo, é algo realmente muito caro. Diferente de um veículo com motor aí no caso, a combustão interna, que é o veículo mais barato do Brasil, está em torno aí de 60 mil reais. De certa forma é um preço elevado, sim. Mesmo assim é menos que a metade aí de um preço de um carro elétrico. Então com certeza ainda o veículo elétrico está numa situação muito crítica e com isso aí os pesquisadores estão realmente apostando nos veículos híbridos movidos a etanol. O etanol ele é um combustível sensacional e ele é extremamente aí, menos poluente do que a gasolina, isso sem sombra de dúvidas. Então esse é um ponto muito positivo aí para o etanol e a galera realmente está apostando muito aí que esse seja o combustível do futuro. Mas existe algo que é extremamente inferior do que um carro elétrico, que é o seu like. Então já vai deixando um like no vídeo, se inscreve no canal, pois a sua inscrição é muito importante para nós. Estamos aí em busca do crescimento aqui no YouTube, estamos aí em busca da nossa segunda meta, que é chegar nos 5 mil inscritos, e com certeza a sua inscrição vai fazer toda a diferença para nós. E eu só tenho a te agradecer. Valeu! O presidente do grupo Stellantis, aqui na América do Sul, ele disse o seguinte: o etanol é uma chance única que o Brasil tem para descarbonizar rapidamente sem deteriorar a indústria automotiva. Ele é claramente mais competitivo que o produto puramente elétrico, com praticamente a mesma redução de impacto no meio ambiente. Então, para você ter uma ideia, se a gente pegar a produção do veículo elétrico como um todo, se caso produzirem um veículo híbrido movido a etanol, esse veículo híbrido ele tem mais chance de ser menos poluente do que aí o próprio carro elétrico. E esse aí é um ponto muito importante que realmente está fazendo com que o etanol ele tenha aí um pouco mais de destaque nessa questão aí de meio ambiente, de caso de redução aí da poluição no meio ambiente. E com isso, a Stellantis, que controla algumas montadoras, sendo Fiat, Peugeot, Jeep, Citroën, e tem aí uma proposta de lançar veículos elétricos e híbridos aqui no Brasil até aí 2025. No caso que sejam em veículos que tenham aí um preço mais acessível e com certeza a grande parcela da população também possa aí conseguir adquirir. E para vocês terem ideia que realmente essa questão aí do etanol está ficando um pouco mais em evidência, a própria Toyota lançou aí, no caso o Toyota Prius, ele é um veículo híbrido movido a etanol.
E esse é um ponto muito importante, pois de uma certa forma a Toyota ela foi meio que pioneira, ela conseguiu enxergar aí no etanol um grande potencial, tanto é que ela lançou até alguns Corollas sendo flex, sendo aí que antigamente era apenas a gasolina. Então realmente o mercado ele está olhando um pouco diferente para o etanol, pois realmente a ideia, o que o etanol tem aí para oferecer em relação ao meio ambiente é super interessante e com certeza aí é um ponto muito positivo para o Brasil, que de certa forma aí é um dos grandes produtores aí de etanol. Tudo bem que outros países também aí têm o seu etanol e com isso faz com que de fato aí os biocombustíveis tenham aí um papel fundamental nessa questão aí de eletrificação do setor automotivo. E o Rafael Cheng, que é o presidente da Toyota aqui no Brasil, ele disse o seguinte: um veículo híbrido flex é um dos mais limpos e eficientes do mundo, com um dos maiores potenciais de compensação e reabsorção de gás carbono, se levar em consideração todo o ciclo de produção do etanol. Então, galera, para você ver que realmente o etanol ele está realmente aí levando um destaque super interessante. E ele realmente fala aí dessa questão da produção do etanol, que é algo realmente super interessante, mas eu vou trazer em outro vídeo aí explicando exatamente como que é a produção do etanol e qual que é o impacto positivo que isso tem aí no mercado, aí no caso no setor automotivo e também aí para o meio ambiente. E quem entrou na briga também aí nessa questão do etanol é aí a própria Volkswagen. No caso, ela vai inaugurar um centro aí de pesquisa e desenvolvimento para aí biocombustíveis aqui aí na América Latina. Isso é um ponto muito interessante, super importante, pois de fato aí o foco realmente aí é o etanol. E o presidente aí da Volkswagen aqui na América Latina, que é o Pablo Dici, ele informou que realmente aí um dos grandes potenciais é o próprio etanol, que de fato aí tem um leque de oportunidades para fazer aí com que a eletrificação, no caso aí, os veículos elétricos sejam inseridos mais rapidamente e não agredindo aí ao meio ambiente. E para vocês terem ideia, eu trouxe aqui no canal um vídeo falando da Great Wall Motors, que também aí está vendo um grande potencial no etanol para fazer com que veículos aí movidos a hidrogênio seja utilizado aí o combustível etanol como fonte de hidrogênio, que é no caso uma das propostas aí da Great Wall Motors aqui no Brasil. Então com certeza aí é um ponto super importante aí para vocês verem que a gama aí para utilizar o etanol na eletrificação é gigantesca. Por isso, o etanol realmente está ganhando um destaque muito positivo aí em diversas questões, em diversos setores. Isso vai ser um ponto positivo sim, pois tem diversos motores que estão aí sendo desenvolvidos, que são chamados aí de mini híbridos, que é justamente um motor aí convencional, movido aí a combustão interna, que tem o auxílio de um motor elétrico. E aí esse motor elétrico, ele no caso, ele dá uma força a mais para o motor a combustão interna, e isso reduz drasticamente aí a força que ele faz, por consequência aí também o consumo de combustível. E isso é um ponto também super importante, super interessante aí, que é um pouco diferente do que acontece nos veículos da Great Wall Motors. A Great Wall Motors ele praticamente utiliza mais o motor de combustão interna como fonte aí de gerador para alimentar aí os motores elétricos. Tanto é que os veículos deles podem chegar até 200 km com apenas 1 litro de combustível, que é algo realmente absurdo aí o que esses veículos eles estão oferecendo. Então de fato aí a Great Wall com certeza vai chegar forte no mercado também aí com essa questão aí de veículos elétricos aqui no Brasil. O Evandro Gussi, que é o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, ele disse o seguinte: o veículo flex, quando abastecido com etanol, já tem emissões inferiores às das maioria dos modelos híbridos a gasolina. Quando junta a eficiência de motor elétrico ao etanol, a pegada do carbono é ainda menor. No futuro, as tecnologias serão complementares e cada país terá o modelo que for mais competitivo às suas características. Então aí de fato, a gente vê aí que até mesmo o Brasil está olhando aí o etanol realmente aí com uns olhos diferentes. Tanto é que a ideia é até aí 2030 aí ter praticamente o dobro aí do consumo de etanol aqui no país, justamente aí com esses novos olhares aí referente a este combustível. Então, de fato, sim, é um combustível muito promissor. Realmente, eu fiz um vídeo aqui falando aí a diferença aí do etanol e da gasolina.
E nesse vídeo eu já explico que o etanol é absurdamente melhor aí na gasolina, nessa questão aí do meio ambiente. Então sim, de fato, se a gente aí fazer esse comparativo, com certeza aí o etanol vai sim ser o combustível do futuro, pelo menos por um determinado período, até aí os carros elétricos ficarem mais baratos, ter uma autonomia muito maior e aí por consequência diversos outros fatores também. Então sim, o etanol ele tem a sua parcela no mercado, ele vai se manter aí por um determinado período, ainda que no setor, ainda que no caso no Brasil, e com certeza vai valer muito a pena aí esse investimento que de fato aí pode ser ótimo para o Brasil referente a questões econômicas. Então vamos aí aguardar os próximos capítulos para ver exatamente como que vai funcionar isso. Então eu vejo isso com bons olhos, e como aí a gente realmente está na indústria e a gente sabe que de fato o combustível, no caso o etanol puro, ele é muito melhor do que a gasolina, e isso aí é um ponto super interessante aí para o etanol. Mas eu gostaria de saber de você, o que você acha aí dessa questão do etanol? Você acha que com isso o etanol vai ficar extremamente caro, vai se tornar inviável estar utilizando o etanol? Lança aí nos comentários e eu com certeza vou responder a todos. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!